vitória, eu queria fazer duas perguntas para você. A gente percebeu o Zé Vitor saindo muito chateado após o apito final. Todos os jogadores lá com a torcida, e ele, percebi, né, na feição dele muita tristeza, acho que com ele mesmo. Eu queria que você falasse dessa situação do Zé Vitor e a conexão time-torcida, por gentileza. Boa noite. Começar, como sempre, agradecendo mais uma vez o nosso torcedor, as famílias, as crianças, vocês da imprensa também. O ambiente que a gente está conseguindo gerar aqui no Germano tem sido muito positivo para o desempenho. Então, importantíssimo o fator casa ser algo diferencial para nós. Então, hoje teve um jogo só que eu senti uma carga um pouco mais pesada. Hoje, mais uma vez, a gente estava muito amparado, muito abraçado. É o horário, né? 7 horas a gente está mais fresco, às 9 a gente está um pouco mais cansado, e a gente fica um pouco mais estressado. Então, agradecer. Já vou para a segunda, porque tem tudo a ver com isso faz uma diferença danada. Times que conseguem ter desempenho com vitória, e foi algo que desde o começo a gente tentou. Obviamente que a gente vai lançando ideias e vai tentando construir uma mentalidade, e aí os resultados ajudam. Eu acredito que mais que os resultados, na minha concepção, é sempre mais importante a gente olhar lá para dentro e se sentir representado, entendeu? Então, o torcedor se sentir representado, sentir que tem a alma do Operário ali dentro, né? Que tem aquilo que fez o clube crescer ao longo da sua história. Pessoas que fizeram parte dessa história, que tinham esse sangue operário mesmo, sangue de trabalhador, de aguerrido, de vontade, de fome. Então eu acredito que as vitórias ajudam, mas eu penso que, por exemplo, no jogo contra o Maringá, que não houve a vitória, mas houve o mesmo nível de conexão. Então isso é muito importante, e fica meu agradecimento a todos vocês, ao nosso torcedor também, a toda a nossa equipe, porque aí a torcida vem junto, porque ela vê atitude, então ela vê empenho, ela vê solidariedade, vê sacrifício, né? Então, esses dias me agradeceram justamente por isso, né? Por ver que nós estamos entregando, representando a camisa do Operário com todo o nosso coração. Então, eu acredito que isso, para o torcedor, é motivo de orgulho. Acertos e erros vão acontecer, vitórias e derrotas, então os resultados eles estão aí para ter vitória, empate, derrota. Apesar de a gente não gostar de perder, mas ela acontece, e a vitória ela faz parte de um processo vitorioso também. A gente aprende muito com a derrota, aprende muito com dificuldades, aprende muito com desempenho ruim, com erros. E eu acredito que isso, eu acabei de falar para o Zé ali, que a gente, apesar de a gente gostar muito de estar sempre por cima, né, na crista da onda ali, são esses momentos assim que nos fazem mais fortes, que nos fazem mais homem. As dificuldades, os momentos que a gente está embaixo e que a gente supera. Dê parabéns para a coragem dele, porque ele tentou, né? E realmente aconteceram situações ali que não estava ele não queria que acontecesse, né? Quem entra ansiando, fica muito ansioso por uma oportunidade, para fazer um grande lance. Eu queria dar mais peso para a bola que ele chutou na trave, a jogada que ele fez, o esforço dele pressionar, dele fechar os espaços, tudo aquilo que ele tentou fazer de positivo, do que os erros dele, entendeu? Fez uma baita jogada ali, finalizou na trave, quase fez um gol, se movimentou pra caramba, sempre nos treinos é um dos jogadores que tem os números mais altos de GPS. Vem de uma outra realidade, então ainda está passando por um processo de adaptação. O Zé Vitor joga bola pra caraca, gente. Ele joga muita bola. É um menino que tem 1,96 m de altura, que tem ótima relação com a bola, tem uma boa biotipia, consegue entregar intensidade. Tecnicamente ainda tá entendendo como jogar o jogo, como performar, como entender espaço, relação dele com a bola, etc. Então, Zé, fique em paz, cara. Fique em paz. Estamos contando muito contigo. Todos os jogadores, ele é muito querido pelo elenco. Cara, muito querido pelo elenco. Então,
E ele tem uma equipe técnica que vai abraçar ele amanhã, que vai colocar ele para treinar de novo, e que independente, ele vai ter outra oportunidade em algum momento, e ele vai jogar melhor, e de qualquer forma, esse jogo de hoje é um grande aprendizado para ele, entendeu? Mas lembra da bola na trave que você chutou, lembra de todo o esforço que você fez, porque isso vale muito mais do que qualquer tipo de crítica e qualquer tipo de erro. Então fica tranquilo que na tua vida isso vai acontecer diversas vezes, e nesse momento que você está aqui com a gente, você pode ficar em paz que a gente confia muito em você. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória, por mais uma vitória no estádio Germano Krieger. O Operário está invicto jogando aqui na sua casa. Você sempre fala da importância do torcedor quando inicia a coletiva. Mas eu queria falar com você sobre o próximo confronto. Normalmente você não está aqui no pré-jogo e o torcedor é quem pergunta, muitas vezes passa essa pergunta para a gente fazer para você. Como você tem trabalhado e vai trabalhar daqui até sábado esse confronto contra o Atlético, que é tratado por muitos como um favoritaço do campeonato? Essa semana a gente ouviu de colegas de imprensa de Curitiba de que o campeonato é um Atletiba à parte e que lá é mais importante do que aqui. O Operário vai para sábado como vice-líder do campeonato. Queria que você falasse também desse confronto. Claro, desfrutar dessa vitória hoje contra o Rio Branco. Bom, né? Mas eu queria que você falasse até para o torcedor o que esperar do Operário já no sábado, que é um jogo de muita ansiedade do torcedor. Jota, ele não deixa nem a gente comemorar, cara. Pô, não deu nem para esfriar ainda do jogo, ele já tá me colocando na pressão. Não, isso é bom porque eu falei lá para eles no vestiário mesmo que já acabou o jogo. E foi legal, ganhamos e tal, mas a mira já tá ali na frente, né? Vocês querem que eu participe do pré-jogo? Eu venho aqui de vez em quando, vocês têm que me convidar. Eu não sou convidado. O João Paulo não me convida, cara. Não convidaram? Não me convidaram. Eu tô ali, cara. Não, brincadeiras à parte aí. Aí é o favorito mesmo, não tem o que falar, né? O que eu vou falar? Que o Atlético é o grande time da competição, junto com o Curitiba. Pode ser mesmo um Atletiba à parte, não tem problema. Eu respeito opiniões, né? Só que nós vamos sábado para jogar nós vamos jogar o jogo, cara. Nós vamos jogar o jogo, é um jogo gostoso demais de jogar. A arena deve estar cheia. Eles tiveram alguns desfalques hoje. Quanto acabou lá? 1-0. Então, é ótimo isso. Nós vamos lá, cara. Esse tipo de jogo que... Eu gosto de desafio grande, cara. Eu gosto de... esse tipo de jogo assim, os jogadores ficam... a preparação por mais que a gente fale, tá, a preparação é diferente. Os caras se conectam pra caramba. E é legal, porque a gente vai se desafiar, entendeu? De respeito, tá? Mas medo não. Nós vamos jogar. Vamos jogar, vamos marcar, vamos lutar, vamos... Não é um jogo que é um jogo difícil pela essência, assim. Agora, vamos estudar, como a gente estudou bastante o Rio Branco, como a gente estudou bastante o Aruco, entendeu? Então, pode ser é o grande favorito na competição, tem razão. Ele, como eu falei, o Curitiba também. Mas nós vamos lá e a gente vai jogar o jogo. Nós vamos jogar o jogo. Eu sempre prometi isso pro torcedor, desde o começo. Não prometemos vitória, a gente promete o foco pro próximo jogo. O próximo jogo é o Atlético. A gente vai se preparar super bem, né? Então, como a gente tem feito. Então, hoje, mais uma vez, vitória do elenco, né? A gente está conseguindo... Os jogadores estão entrando, as ideias estão amadurecendo ainda muito cedo. Fase 1 do trabalho ainda, fase de assimilação ainda. Então, uma delícia jogar sábado lá. Enfrentar um adversário extremamente qualificado. E à medida que... Isso que eu acredito, né? À medida que o desafio sobe, a gente sobe também. Ou deve subir, deve tentar. Então a gente não vai se acovardar. A gente vai para jogar o jogo com coragem. E aí vamos testar. O que vai acontecer lá dentro são 90 e tantos minutos para a gente definir, para os jogadores tomarem decisões, para a gente jogar o jogo, cara. Pode parecer fácil, mas qualquer tipo de jogo, esse tipo de jogo que é um jogo difícil pra caramba. Então, prometeu o que eu prometi na minha entrevista 1. Um time que tem coragem, um time que vai se esforçar muito e que vai buscar vencer o jogo. Senhor, boa noite, parabéns pela vitória.
O segundo tempo o time não conseguiu aplicar aquela intensidade, né? Uma característica que você prega desde a sua chegada aqui no Operário. Né? Isso é reflexo, até de uma forma involuntária, do time ter a consciência de que estava com o jogo já administrado, né, diante do Rio Branco de Paranaguá, ou ainda as ideias estão amadurecendo, como você acabou de frisar? Boa noite. Eu não sei, eu não tenho como... Eu não acredito que... Acho que discordar é tranquilo, né? Eu acredito que o time foi o tempo todo intenso, assim. E eu entendo intensidade de uma forma bem complexa, assim. Não só o correr pra caramba, mas de estar conectado com o jogo. Eu acredito que no segundo tempo foi... Vê aí, Braja. O segundo tempo foi o tempo que a gente teve mais oportunidades ainda. Mais do que o primeiro. 7 finalizações, professor. Então, buscamos gol em todos os momentos. O último lance do jogo eu estava pedindo para atacar, para a gente fazer o gol. Tem saldo, tem um bocado de coisa para pensar. Pensando para frente, pensando em classificação. Cada detalhe, jogar até o último minuto ali, como a gente sempre pregou e como a gente trabalha no nosso dia a dia. Mas sim, aí vem a minha concordância contigo. A gente ainda está em desenvolvimento. E como eu falei, alguns que entram ali, eles estão com tanta fome que às vezes até passa do ponto, tomam uma decisão mais acelerada do que deve tomar. Então, eu acredito que foi bom, mais um jogo sem tomar gol, fazendo gol, acho que a gente fez gols em todos os jogos da competição, vários jogos sem tomar gol também, então, aqueles gols não tomamos gol de lateral no final do jogo, você não falou isso, né? Vocês me cobraram, vocês dizem. Então é jogo, né? Então, mas assim, cara, a gente tá buscando sempre, independente do resultado, performar. Hoje foi mais uma vez, estava 2-0, acabando 2 minutos, a gente tentando mais gols, tentando mais conexões, tentando sempre ideias. Os jogadores estão de parabéns, cara, porque, mais uma vez, nós estamos levando o Campeonato Paranaense muito a sério, cara. Muito a sério, como a gente falou que ia levar. Como a gente falou desde o começo, cara, não tem laboratório, nós estamos tomando decisão pro Operário pensando no estadual, pensando na Copa do Brasil, mas vivendo sempre o nosso hoje, para que o nosso melhor seja colocado em campo em busca de resultado. Mais uma vez, sábado vai ser igual. Nós vamos pensar qual que é a melhor equipe para sábado, quem vai estar melhor para a gente, o nosso nível competitivo ser o mais alto possível. Professor, 2 perguntas rapidinhas. A primeira, eu fiquei muito curiosa, né? Na última entrevista coletiva você falou da questão ali de chances, grandes chances criadas, né? E eu imagino que a conversa com os jogadores antes do jogo tenha sido essa de tentar fazer saldo, mesmo respeitando o adversário, ou pelo menos essa era a expectativa da torcida. Você fica contente, então, com base nessa sua última resposta, com as chances criadas e com a procura, com a busca pelo gol? Essa conversa pós-jogo no vestiário? E também aproveitando, se você puder dar uma palavrinha sobre o adversário do Operário na Copa do Brasil. Boa. É assim... Eu fiquei feliz com o número de chances criadas, mas eu queria que nós, hoje, por exemplo, nós poderíamos ter sido mais eficientes. Que foi, o Dudu acho que falou na entrevista passada sobre a eficiência. Elogiou a nossa equipe por causa da eficiência. Então, nós estamos finalizando, hoje mesmo, aconteceram finalizações ali de regiões que muito próximas do gol, né? Então, no primeiro tempo mesmo, eu lembro de algumas ali. Então, a gente teria que ter sido mais eficiente. Era um jogo para um placar mais elástico. E o meu recado para a equipe, qual foi? O maior respeito que nós podemos ter por um adversário é sempre fazer o nosso melhor em busca do gol. Então, se a gente criou umas 10 chances claras de gol hoje. Nós fizemos 2. Então, é um aproveitamento aí de 20%. Então, eles sabem lá dentro que a gente poderia ter concluído melhor. Então, esse fica meu recado para a equipe aí. Tem que finalizar melhor, porque senão depois acontece um lateral no final do jogo. É a mesma história. Então, mas produzimos muito, muito. Desde o primeiro momento, então, eles iniciaram lá com um 5-4-1 bem baixo. Mesmo assim, a gente conseguiu identificar vantagens. Criamos muitas chances de gol. O segundo gol, se eu não me engano, foi numa transição ofensiva, numa situação de pressão em que a gente contra-atacou rápido. O primeiro gol numa construção, alguns espaços que a gente procura identificar para atacar. Tivemos chances nas bolas paradas também. Então, em todas as fases, em jogadas individuais. Então, de todas as formas que a gente pode fazer um gol, a gente criou.
a gente poderia ter sido mais eficiente, né? Das finalizações dos locais que a gente tinha. E em relação ao adversário, é um cenário assim, a gente ainda vai estudar, estava muito conectado com o jogo, a gente viu o sorteio, viu o adversário, a gente ainda precisa definir campo, onde que é o campo, etc. Já estamos as possibilidades do que pode acontecer em campo. Dependendo do campo aí é um outro tipo de jogo, não é esse jogo aqui, é um jogo muito mais de disputa, de primeira, segunda bola, de muito duelo, de muito confronto. Então, a Copa do Brasil ela é importantíssima para nós, mas não é... A gente vai precisar ter adaptações para esse tipo de jogo, para esse tipo de partida. A logística eu acredito que é uma logística que não nos atrapalha tanto, né? Eu acredito que é uma logística boa, então esse é o ponto positivo. Não tem como escolher, né? A gente queria escolher. Não tem como escolher, não tem adversário fácil. Eu acredito que, como futebol brasileiro, a gente vai evoluir quando a gente tiver alguns padrões e não aceitar determinados níveis de gramado, por exemplo, que modificam a qualidade do jogo. Eu acredito que você quer ver um bom jogo. Você não quer só ver vitória, então vocês querem analisar jogo, quer ver movimento, e precisa de campo bom. Então, a gente tinha que partir daí. Então, o campo não é bom, não oferece condições para um bom espetáculo. Então, já não pode participar de uma competição tão importante que é a Copa do Brasil. Mas acredito que isso ainda não vai ser possível, para um próximo momento talvez. Eu nem sei qual campo vai ser ainda, né? Então, não tô criticando nada nem ninguém. Eu só estou falando que determinada qualidade de terreno mexe demais com a qualidade do jogo também, obviamente é algo proporcional. Então, depois do Foz, aí nós vamos conectar pra caraca com esse jogo que é muito importante, e até esse jogo a gente está olhando para lá também. Então a gente vai sempre tentando antecipar alguns cenários para que a gente chegue muito bem preparado lá, já que nesse momento a classificação está muito bem encaminhada, né? Nós estamos praticamente classificados, a gente quer buscar o melhor lugar possível. Então a gente estrategicamente também tem um bom planejamento para esses 2 jogos que antecedem a Copa do Brasil. Guanais, boa noite, parabéns pela vitória, mais uma à frente do Operário. Guanais, a gente percebeu ali, no pós-jogo principalmente, a sintonia entre torcida e jogadores, até danças ali no meio do campo, então a alegria está imensa no clube. Eu não sei porque ele está rindo. Guanais, qual é a importância dessa sintonia, tanto entre você, entre os jogadores, entre torcida também, para o próximo confronto que a gente está falando dos 2 melhores ataques da competição? É pertinho, né? Então vamos convidar já o torcedor para... Tem um lugar na arena ali muito legal para o nosso torcedor fazer um barulho, porque a nossa torcida é muito barulhenta, né? Então, vamos lá, vamos para a arena, vamos junto com a gente. É muito importante, é muito importante. Esse foi um dos focos no começo, né? A gente, página em branco e ter nossa casa, força em casa, força do torcedor, né? Ter apoio. A gente gosta, a gente como ser humano, a gente melhora o nosso desempenho quando a gente também se sente respaldado. Eu estou falando por mim, eu me sinto respaldado aqui no Operário desde o começo, desde a minha contratação eu me sinto assim, então a tendência é que o meu rendimento seja melhor. Então o torcedor nos respaldando, trabalhando junto com a gente, a tendência é que o nosso rendimento seja melhor. Então, mais uma vez, fica meu muito obrigado. Eu adoro ver criança no campo, sabe? Eu acredito que a criança, inclusive Jesus sempre falou, né? Deixa vir as crianças, porque elas são a pureza de coração, assim. Então, a gente se sente muito, muito bem aqui, né? Muito obrigado mesmo pro nosso torcedor, muito obrigado por aquele fim de jogo ali, obrigado pelas palmas. Isso podem ficar tranquilos que isso não nos deixa entrar na zona de conforto. A nossa zona é a de desconforto mesmo. A gente não se ilude com as vitórias, porque a gente sabe que tudo é passageiro. A gente precisa estar preparado sempre para o próximo passo. Mas fica a minha gratidão e que eles entendam que sem eles não faz sentido, né? Sem vocês também não. Então, vamos criar essa sinergia, essa simbiose aí. A gente continuar caminhando e sempre com o pezinho no chão, sempre bem humilde, para
e entender que o que nos já é muito difícil fazendo tudo certo. Então, vamos continuar com o pezinho no chão, sabendo que a estrada é longa e que a gente só vai triunfar se a gente continuar com humildade e com muito esforço.